Deus vai derramar sobre ti algo sobrenatural nessa tarde. Amém? Amém. Lucas, capítulo 18, versículo do 1 a 8. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eis de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Amém. Feche seus olhos, uma rápida oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te exalto, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelo que tem realizado aqui nesta manhã. Ó Deus, continua falando com a Tua igreja, Senhor, e estes propósitos, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, porque eu sei que Tu és o Deus para fazer, és o Deus que cumprirá, porque nós não estamos aqui em vão. Nós sabemos, Senhor, que estamos aqui porque reconhecemos que Tu és soberano, que Tu és justo e fiel, e que Tu estás acima de todas as coisas, ó Deus. Nos ajuda nesse instante, Pai, ajuda a Tua igreja, ó Deus, que Tu venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que Tu venha, Senhor, a cada dia abençoar tremendamente essa obra, não só aqui em Caruaru, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, em nome de Jesus. A igreja diz Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, irei compartilhar com os amados nessa tarde uma palavra onde seremos exaltados por Jesus Cristo acerca de orar sempre e nunca desfalecer. Você pode dizer comigo: orar sempre. Orar sempre E nunca desfalecer. e nunca desfalecer. O ensaio foi ótimo. Mas vamos lá novamente. Orar sempre. Orar sempre. Orar sempre. Orar sempre E nunca e nunca desfalecer. desfalecer. Irmãos, Jesus em seu ministério, ele andava com seus discípulos pregando acerca do reino de Deus e da salvação. E muitas dessas pregações ele utilizava, certo? Parábolas. O que acabamos de ler, uma parábola que trata-se da parábola da viúva persistente. Então, Jesus fala de uma viúva que vivia uma situação totalmente deplorável. E além dela viver nessa situação, ela clamava a um determinado juiz justiça por uma causa. E essa viúva não tinha ninguém para defendê-la. Imagine, além de ser viúva, todos sabem, que leu a Bíblia aqui, sabe que as viúvas naquela época viviam totalmente desamparadas. E a partir daí, a igreja primitiva, Deus tocou no coração de alguém lá, e aí levantaram sete homens de Deus, como descreve lá no livro de Atos, no capítulo 6, para cuidar das viúvas. Então naquela época as viúvas eram desprezadas. Imagine, sem ter o sustento, praticamente ela não tinha direito a nada, e por isso tinha uma grande desvantagem. Mas Jesus falando, ele fala que essa viúva, não só por ela depender, não só pelo estado que ela se encontrava de viuvez, isso também não a deixava de ser insistente, persistente naquilo que ela queria. Então, isso não era mais forte do que o seu espírito de persistência. Devemos, irmãos, ter o espírito de persistência. Aleluia. Onde estão os persistentes aqui? Aleluia, glória a Deus. Orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos,
Muitas são as dificuldades. A gente sabe que muitas vezes tem pessoas até que chegam aqui pela graça. Muitos dizem: estou hoje pela graça, só Deus sabe a minha história. Mas eu quero dizer para você, não podemos permitir que as limitações nos impeçam de continuar lutando, orando, Aleluia. perseverando. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle, meu irmão. Ô, irmão, está com fome, né? Diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Primeiro, irmãos, ela teve justiça porque tinha um adversário. No versículo 3, na parte B, diz assim: faze-me justiça contra o meu adversário. Veja o grau da dificuldade desta viúva, né? Ainda tinha um adversário. Ela ainda tinha um adversário. Mesmo assim, não intimidava da luta constante pelo seu objetivo. Através disso, Jesus nos fala que devemos ser persistentes. Mesmo assim, a presença do inimigo não a intimidava. Ela insistiu em bater na porta até que a porta se abrisse. Aleluia. Você crê que as portas vão se abrir? Amém. Eu não sei quanto tempo você está batendo. Nós temos os propósitos aqui, mas eu creio que nós estamos batendo na porta nessa tarde. E eu creio que Deus ele vai abrir. Eu creio que Deus ele vai prover, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Eu me lembro que certa vez estava desempregado, passando uma situação não muito boa, uma situação adversa. E aí, irmãos, vi um desejo muito grande, né? Porque muitas pessoas, quando passam dificuldade, às vezes querem retroceder, querem parar o que estavam fazendo. Muitas das vezes até por conta da carne do ser humano. E ali, irmãos, eu continuava louvando a Deus, eu continuava adorando a Deus, e ali eu perseverando: meu Deus, eu creio que Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. E aí eu fui para a praia. Veja só, irmão, uma situação difícil, eu fui para a praia, glória a Deus, fui veranear, mesmo assim, Deus prepara tudo, né? E quando de repente o telefone toca lá na praia, uma porta de emprego se abriu. Passei 6 meses, irmão. Pense numa dificuldade. Deus sabe todas as coisas, mas não deixe de louvar. Diga para o seu irmão: não deixe de louvar. Não deixe de louvar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de buscar. Orar sempre. Orar e nunca sempre. desfalecer. Nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Não importa. Não importa a circunstância. Nunca desfaleça. Porque Jesus disse lá em João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo Tereis aflições. No mundo Tereis aflições. Mas tende Bom ânimo. Eu venci o mundo. Imagina, Jesus, homem, venceu o mundo. Imagina você, que é povo eleito, nação eleita, sacerdócio real, servo do Deus vivo, do Todo-Poderoso. E eu creio, irmãos, eu creio que Deus já está preparando tudo que está aqui nessa campanha, tudo nesse pedido de oração, nessa tabela de oração. Deus já está providenciando tudo. É fato, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós estamos aqui clamando ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Ponto 2: existia um juiz. Eu não enfatizei muito esse juiz, mas eu vou falar um pouco dele aqui. Existia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Imagine só, a Bíblia diz que ele era um juiz iníquo. Iníquo quer dizer perverso, perseguidor, sem compaixão, sem amor ao próximo. Mas a viúva decidiu buscar ajuda e continuou insistindo na porta daquele juiz. Imagina, o cara vai tomar café e não vai estar lá. O cara vai fazer alguma coisa, a viúva está lá insistindo. Lição para as nossas vidas, irmãos. Ele tinha um coração endurecido, não tinha compaixão pelas pessoas, mas ela dependia desse juiz para conquistar a sua vitória. Ou melhor, pedir justiça, para que a justiça viesse a acontecer sobre a sua causa. Irmãos, hoje eu e você dependemos de quê? Muitas vezes as pessoas dizem: meu Deus é meu dinheiro, eu tenho uma cunhada que é advogada, eu tenho um irmão que é juiz, estou tranquilo, não importa. Irmãos, nós temos que depender totalmente de Cristo. Aleluia! Nós temos que reconhecer que somos dependentes totalmente de Cristo.
Seja dependente totalmente de Cristo. Ah, não, mas eu creio. Deus pode usar o homem na terra, como já usou para me abençoar. Deus já usou até ímpio. E você crê que Deus pode usar ímpio para abençoar? Amém. Deus é tremendo. Deus faz muito mais além daquilo que a gente pensamos, daquilo que a gente pedimos. Mas diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 2: havia uma cidade de um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Imagine só a situação daquela viúva, desamparada, né? Com certeza ela vivia em condições totalmente adversas, mas quando Deus resolve abençoar, Ele abençoa. Ele abençoou. No ponto 3, a viúva esperou persistindo. Seja persistente. No versículo 4 e 5 diz assim: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Eu não sei o que você tem pedido. Existe os propósitos aqui, mas com certeza você pediu algo ao Senhor também nesta manhã. Eu não sei quanto tempo você vem insistindo, quanto tempo vem insistindo, mas eu quero dizer para você que o tempo ele não pode levar a nossa fé, nem levar embora a nossa esperança. Glória o tempo não pode levar a nossa fé, nem levar embora a nossa esperança. Amém. Há esperança. Eu creio, enquanto houver esperança, enquanto houver persistência, Deus ele está trabalhando. Aí muitas pessoas falam: mas por que está demorando? Dentro do mistério, Deus está caprichando. Aleluia. Deus Glória está a Deus. caprichando. Aleluia. Deus está caprichando. Deus está caprichando. Oh, glória. Glória a Deus. Que o tempo possa contribuir para que as raízes da fé possam se aprofundar cada vez mais em nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Usa a tua fé, meu irmão. Diga para o seu irmão: usa a tua fé. Usa a tua fé. A gente muitas vezes economiza tanta coisa dentro de casa. Economiza a fé não, usa ela aí, meu irmão. Glorifica a Deus, adora, louva. Aleluia. Deus está agindo, meu irmão. Diz assim ainda: a oração e a perseverança é o tempo que leva para ser gerada a resposta dos nossos sonhos e projetos, e na hora certa se manifestará. Vai se manifestar, irmãos. Tudo que está aqui vai se manifestar. E muitos vão ver que esta igreja é a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou. Creia tão somente. Deus já está operando, irmão. Você crê? Deus já está operando. Amém. Glória a Deus. Se a viúva prevaleceu diante da adversidade, diante dos fatores contrários, quanto mais a gente se predispõe, deixa a nossa zona de conforto para vir aqui clamar ao Senhor, buscar ao Deus Todo-Poderoso. Deus tem resposta nesta tarde. Deus tem resposta nessa 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 tarde, meu irmão. Deus não é parecido com aquele juiz injusto, não. Ele só narrou aqui nessa parábola para que a gente possa ser advertido, ser exaltado. E a gente deve orar sempre, irmão. Ore sempre. Ah, eu só oro na igreja. Mude seu conceito. Ore sempre. A oração é a chave da vitória. A oração move o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devemos ter a motivação de manter essa chama de fé que nos leva a clamar, bater, insistir, interceder até que tudo se consuma. Tem que manter acesa a fé, meu irmão. O segredo é manter acesa a fé. Embora esteja a tempestade, embora esteja tudo vento contrário, a gente tem que manter a nossa fé em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de dizer para você que a oração de jejum, regados pela fé, perseverança, geram milagres. Aleluia. Geram milagres. Glória a Deus. A oração, o jejum, regados pela fé e perseverança, com certeza vai gerar um milagre. O teu milagre está sendo gerado. Aleluia. O teu milagre está sendo gerado. O teu milagre está sendo gerado. Se você crê, glorifica a Deus. Se você crê, adora o Senhor Jesus. A oração de Jesus regada pela fé e perseverança, com
certeza vai gerar o seu milagre. Vai gerar o seu milagre, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus termina a parábola dizendo no versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Medita aí, irmão. Medita aí, irmãos. Usa a tua fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para terminar, eu gostaria de deixar uma frase. Eu gostaria que você, nessa tarde, tomasse para si essa frase, tomasse atitude, para que você possa não só ter fé, mas ter a persistência.